gente vai dar início à aula de gráficos e figuras da disciplina de recursos computacionais em R. Tá? Então o foco aqui eu vou mostrar como a gente faz alguns gráficos, algumas figuras, mostrar algumas normas da BNT que a gente utiliza para fazer em gráficos e figuras. Né? Conforme o AVA de vocês, eu já disponibilizei ali o script corrigido porque ele não estava rodando em HTML, agora ele está. Alguns tipos de figura não rodam em PDF, então não dá para rodar este script em PDF para gerar PDF. Tá? Aqui são os arquivos que a gente precisa, né? As figuras e a árvore, que são duas figuras que a gente precisa. A figura ela tem que estar na pasta, né? E esse aqui é para deixar o estilo justificado, né? Como a gente já mostrou em aulas. E aqui é o chit-chat do ggplot2. Né? Então vamos aí começar essa parte, né? Então a gente vai falar um pouquinho das normas da BNT, do que são figuras, do que são gráficos, né? Para a gente estabelecer aí uma ordem, tá? Então as normas da BNT sobre gráficos e figuras, né, estão escritas conforme a NBR 14724 de 2023, que trata da apresentação de trabalhos acadêmicos, e também da NBR 6022 de 2018 para trabalhos científicos, né? As diferenças de figura e gráfico. Figura inclui imagem, ilustrações, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, esquemas, entre outros. Já um gráfico é um tipo específico de figura, então o gráfico não deixa de ser uma figura, porém ele representa dados numéricos de forma visual. Tá? Todas as figuras elas devem ser numeradas, então sempre a primeira letra maiúscula, figura 1, figura 2, assim como a gente já viu para a tabela. Né? O título deve vir sempre abaixo da figura, então aí um exemplo, figura 3, crescimento de plântulas, e deve-se utilizar a mesma fonte que você utilizou no corpo do texto, não em títulos e tabela. A fonte deve ser a mesma fonte que você utilizou no texto, e você deve sempre dizer se foi elaborado pelo autor ou pelo IBGE. Tá? A figura deve ser inserida o mais próximo do trecho, né? Então geralmente a gente coloca o trecho da figura e a partir desse trecho a gente vai já colocar a figura embaixo, mesmo que depois tenham coisas falando desse texto. A partir do momento que ela foi explicitada a primeira vez, a gente deve colocar essa figura. Tá? Lembrando que figuras não podem ser cortadas igual tabela, né? Então você deve tentar inserir a figura inteira naquela página. Né? Deve haver espaço antes e depois da figura. A figura não deve ultrapassar os limites do texto, né? E deve ser nítida com boa resolução, no mínimo de 300 dpi. Tá? Então, eu não mostrei aqui no início, né? Mas a gente tem aqui, né, o script inicial, né, que eu peço para rodar as figuras certinho. Aqui é uns pacotes que a gente já usou. E aqui é opções, tá vendo? Para todas as figuras estarem com 300 de dpi. Então você já fazendo isso lá no início, você já deixa esse chunk, né? Você já fazendo esse chunk aqui, você já deixa todas as figuras em formato dpi, e todas as figuras que forem salvas vão ser formato PNG, né? Não PNJ. Mas esse formato você pode substituir para JPEG, TIFF, o formato que você quiser. Tá? A legenda, se necessário, você pode incluir legenda no gráfico, né? Ela pode vir embaixo, em cima, na lateral, ela pode ser do tamanho menor do que o que está escrito no texto, porque ela vai ficar dentro da figura. Né? Quando a gente diz que tem que ser padronizado, é só o nome do gráfico. Né? A norma recomenda que as figuras sejam compreensíveis, quando preto e branco, evitando exclusivo. Então, cores é bem... Se você está fazendo um mapa de terra, vamos dar um exemplo, é legal que você use cores marrons. Se você está trabalhando com árvore, com floresta, é legal que você trabalhe com cores verdes. Isso não é uma regra, mas isso já deixa o leitor mais próximo disso, né? De ele entender melhor como ele quer, mais próximo do que você está falando. A primeira função, né, e a mais básica que a gente tem no R, isso já é um pacote básico do R, é a função plot. Tá? Não é a função que a gente usa mais, a função que a gente usa mais hoje é a função ggplot. É a função ggplot.
mas ela é uma função gráfica mais básica do R, apesar de simples, né? Ela é poderosa, você consegue fazer gráficos simples, não consegue gerar tanto recurso como a ggplot, que eu vou mostrar mais à frente, mas você consegue fazer, e com ela é possível construir diversos tipos de gráficos, como gráficos de pontos, linhas, séries temporais, gráficos com fórmulas e até boxplot. A síntese básica dele sempre é plot, você sempre vai colocar no gráfico plot o seu eixo da abscissa primeiro e o eixo da ordenada segundo. Não necessariamente, esse aparece esse nu, você precisa ter um gráfico, você pode ter um gráfico só com valores, né, com o eixo das ordenadas, você precisa só, mas se você tiver um gráfico conjunto x, y, você precisa sempre colocar nessa ordem, abscissa e ordenada, é uma regra. E aí você pode colocar o tipo, existem vários tipos, tá? Que você pode fazer, né? Como tá aqui nessa tabela embaixo que eu vou colocar. Então a função pode ser utilizada na forma simples ou avançada. Aqui eu coloquei alguns argumentos que você tem na função plot, que é interessante você ver. Então x é para valores no eixo x, y para valores no eixo y, tipo é o tipo de gráfico, main é se você quiser colocar um título principal, subtítulo, né, sub, xlab para colocar escrever o rótulo do eixo x, ylab o rótulo do eixo y, xlim limite do eixo x, ylim limite do eixo y, col cor para você colocar a cor que você quer, Peste, o símbolo que você quer, a gente vai verificar esses símbolos mais um pouco à frente, né? Você pode colocar o símbolo que você quer colocar, o tipo de linha e a espessura da linha, tá? Então você consegue pegar todos esses argumentos e modificar no seu arquivo de acordo com o que você quer. Eu vou mostrar alguns exemplos de gráfico, né? Lembrando que sempre tá aqui nesse show, né? Você tem um script para a gente fazer aqui, né? No caso aqui eu fiz a tabela usando Tibble e Kniter, tá? Mas você pode fazer utilizando Flextable e outras, não há problema nenhum, né? O exemplo de gráfico que você tem com a função plot, você tem o gráfico de dispersão, que é o scatplot, né? Então, como eu falei, tem sempre aqui, ó, x, y, o título do gráfico, xlab, tá? A bolinha, né, que é geralmente o padrão, se você não colocar nada, vai aparecer essa bolinha, só que preta, tá? E esse cor aqui é para colocar a cor, tá? Só para fazer alguns ajustes, tá? Mas um gráfico, isso aqui seria um gráfico simples que sai no R, apenas a diferença é que ele sairia preto, né? As bolinhas sairiam pretas. Você tem gráfico de linha, né? Então eu tenho aqui, ó, o gráfico de linha, tá? Para vocês verem como é. Gráfico de ponto com linha, tá vendo? Então ele faz o ponto e interliga esses pontos com uma linha, tá? Então tá vendo, ó? O tipo aqui é B, aí o tipo aqui, ó, é L, tá vendo? Então são essas modificações que vão acontecendo. O bom, né, do plot é que você não precisa ter o pacote instalado, né? Já é um pacote que vem na função básica do R. Então aqui você tem um gráfico de série temporal, né, que é um gráfico do tempo, né? Aqui também, ó, tá vendo os valores. Aqui a gente faz usando uma fórmula, tá vendo? Então eu criei um data frame de dados, x de 1 até 20, y de 1, 20, ele é tirado a raiz quadrada, né? Mais o R normal de 20 com um desvio. Então ele criou esses dados e a gente fez usando y em função de x. Então ele criou como se fosse uma regressão, né? Y em função de x, e fez aqui usando a fórmula, e eu coloquei aqui a cor laranja, tá? E usei quadradinho, tá vendo? Que é o PCH15, tá? A gente pode fazer gráficos em barras verticais, tá vendo? Que aqui já eu criei esses dados, né, que é um table de banana, maçã, laranja, maçã, maçã, tá? E categorias, e fiz um gráfico de frequência, tá vendo? E plotei as frequências que apareceram cada um, tá vendo? Então, também é um gráfico que você consegue fazer, né?
com dados numéricos, mas aqui no eixo X você tem, né, no eixo dos abscissas você tem dados não numéricos. A gente pode fazer esse mesmo gráfico em barras verticais ou a gente pode fazer em barras horizontais, né? No caso aqui a gente teria que mexer um pouquinho porque a laranja ficou com a fruta, né? Teria que jogar esse um pouquinho para cá, tá? Mas isso aqui isso que a gente consegue fazer mexendo nas configurações do gráfico. Aqui é um gráfico de correlação, que eu usei uma formulazinha de correlação, ó. Então eu gerei, né, aleatório, lembrando que esse set seed aqui, para quem nunca tenha visto, é quando você vai dar uma aula, que você está trabalhando com tipo probabilidade, mas você quer que todos os alunos tenham a mesma resposta, né? Então você cria isso aqui que é um ponto inicial, então vai ser um ponto inicial igual para todo mundo e vai gerar a mesma resposta, mesmo sendo uma análise probabilística, tá? Aí eu criei o x, o y e plotei, tá vendo? X em y e criei, né, o gráfico de correlação, plotei x em função de y, que é um gráfico de dispersão. O que mudou? Aqui eu fiz um gráfico de dispersão igual, só que eu criei uma linha, tá vendo? Usando a função linear model, que para você fazer gráfico de regressão simples, né? Então eu fiz linear model de y em função de x, criei essa linha vermelha, tá? E ela gerou a linha aqui, né? Então seria uma linha de regressão linear simples, tá? Uma linha de correlação. E eu posso também fazer um box plot, tá vendo? Como que eu faço um box plot? Usando a função plot, tá? Então eu vou criei valores, né? Criei grupos, né? Grupo A e grupo B, tá? E aí eu vou utilizar grupo, o box plot, vou fazer duas colunas, né? Eu posso separar, ele vai entender que a primeira cor é daqui, a segunda cor é daqui, valores e o grupo, e ele gera um box plot, tá? Eu também posso, tipo assim, pegar vários gráficos e gerar eles numa única figura, tá? Eu consigo fazer isso. Como que eu consigo fazer isso? Tá? Eu uso essa funçãozinha aqui, ó, par mfrow. O que eu faço nessa função? Eu vou criar uma matriz. Então eu criei uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, logo eu vou ter 6 quadrados. E aí eu consigo inserir até 6 gráficos, tá vendo? Então eu criei um gráfico de correlação, um gráfico de dispersão com linhas, um gráfico de fórmula, um de séries temporais, um de barras verticais e um de barras horizontais, tá vendo? Então, correlação, pontos e linhas, fórmula, série temporal, barras verticais, barras horizontais. E consigo criar isso, mas eu consigo usar essa funçãozinha aqui não só com plot, tá? Eu consigo fazer com vários, com ggplot, isso não importa. E aí eu consigo gerar a quantidade de gráficos. Lembrando que uma coisa sempre interessante quando você for fazer esse gráfico é ver se cabe no tamanho. Se ele for muito grande, o R vai acusar que os gráficos têm um tamanho muito grande, não dá para fazer esse recurso. Tá? Então nem sempre é possível, mas sempre que puder você pode fazer isso para melhorar do que ficar lá no Excel ou pegando cada figura e tentando juntar elas. Tá? É mais fácil a gente fazer dessa forma. E os símbolos, né, que eu falei. Então cada símbolo daquele, tá vendo? Ó, o 19 é a bolinha. Tá? A bolinha padrão, desculpa, não é a 19, tá? É a 20. Tá? A bolinha padrão, se você não escrever nada no R, ela vai fazer ou a bolinha 1 ou a bolinha 20. Tá? Mas você pode fazer todas essas figuras aqui. Tá? Então, o 1 é uma bolinha aberta, o 2 é o triângulo, o 3 é um símbolo assim, o 4 é um X, né? O 5 é um losango, um triângulo de cabeça para baixo, essa caixinha aqui com X, né? Esse asterisco, essa caixinha com X, só que em formato de losango, essa bolinha, essa estrela de Davi, essa caixinha com uma cruz, né? A bolinha com um X, um triângulo com uma caixa fechada, uma bolinha média, um triângulo fechado, um losango fechado, uma bolinha maior, uma bolinha menor, uma bolinha aberta, né? O 21 e 1 é a mesma coisa. O 22 é uma caixinha, o 23 é o losango, que também está aqui no 5, é a mesma coisa.
o 24 é um triângulo e para cima, né, que é o mesmo, que é o 2, e o 25 é. Então a gente tem tem esses símbolos aqui que você pode usar no seu gráfico, lembrando que é só você mudar, né, como está aqui nesse de fórmula. Ó. Tá vendo que o PCH usado foi o 17, né? Então o 17 essa aqui, a bolinha fechada. Tá vendo? E você também pode colorir, se você quiser. Tá? Se você quiser, tu pode usar uma paleta de cores. Tá vendo? É aqueles mesmos, só que usando a paleta de cores que você quer. Tá vendo? Ó, então eu coloquei aqui, ó, eu plotei, né? Isso aqui é só for para mostrar, né? O PC H, coloquei aqui um tamanho, tá? Isso aqui também é o tamanho que você quer que apareça o símbolo aqui, tá? E eu coloquei aqui, ó, a cor, eu coloquei essa paleta de cores aqui, tá? Que é Rainbow. Então ela gerou várias cores diferentes aqui para cada símbolo, mas você pode colocar cada símbolo como a gente já aprendeu aqui também, ó. Tá vendo que eu tenho esse símbolo? Se você não colocasse nada, ele ia aparecer dark, mas aqui na fórmula ó, eu coloquei para aparecer a cor laranja, então o símbolo vai aparecer em laranja. Agora eu vou falar para vocês da função que a gente mais usa, né? Eu esqueci aqui de abrir o chat sheet, né, da disciplina. Da disciplina não, do ggplot, mas ele está ali, está disponível para vocês. E ele também está aqui. Tá? Então eu fiz baseado nesse, como eu já falei para vocês, existem vários pacotes do R que tem esses mapas mentais, né? Então é um mapa mental bem legal de te dar várias coisas, óbvio, sempre tem coisas a mais do que estão aqui, mas aqui já te dá uma abrangência bem grande do que você pode fazer com a função ggplot. Tá? Então tem vários tipos de coisas aqui, também estão disponíveis ali para vocês e você pode apenas digitar lá, né, chat sheet do ggplot, você também encontra isso facilmente na internet. Tá? E não tem só do ggplot, né? Tem de vários. Então eu vou começar falando do ggplot, né? Esse gráfico aqui teria que ficar um pouquinho maior. Tá? Isso aqui, tá vendo? É só mostrando como que eu faço para inserir uma figura, tá? Mas essa figura ficou bem pequenininha. Vou aproveitar que está aqui, né? Vou deixar esse shape aberto aqui. Só esperar aqui abrir um pouquinho. Tá. É isso aqui, ó. Geralmente o ggplot ele funciona o quê? É uma gramática de gráficos, tá? Que você vai ter os dados, tá? Ou coordenadas, né? Não necessariamente você precisa ter coordenadas, você pode fazer só com os dados, mas ele indica que você pode ter dados mais coordenadas e você pode gerar um plot, tá? E como que ele funciona? Você tem os dados, você vai adicionar uma função que você quer, depois você pode adicionar uma estatística, coordenadas e você vai gerando camadas no que você quer fazer. Tá? Então ele é uma função que você pega os dados, você coloca uma função básica e você vai gerando camadas por cima. E essas camadas elas vão estabelecendo o que você quer que apareça no gráfico, o que você quer que modifique no gráfico, isso vai fazendo a partir dessas funções. Tá? Então, para você habilitar o pacote ggplot 2, você vai utilizar, é só fazer o library de ggplot. Esse daqui eu estou usando porque para gerar um mapa, coisas, a gente precisa de alguns pacotes adicionais, que é o Xbin, o MapPro e o Library Mapa. Então eu preciso desses pacotes para gerar quando eu for mostrar as questões de mapa. Tá? Esse aqui é um exemplo clássico, tá vendo? Ó? Então eu gerei um data frame com uma coluna X e uma coluna Y com esses dados e criei um gráfico a partir do ggplot. Então eu criei
tá? O nome do pacote se chama ggplot2, mas a função se chama ggplot. Tá? Tome cuidado com isso. Então, ó, ele pegou os dados, tá? Ele criou aqui, ó, ele anexou o x como x, o y como y e criou o ponto. Se eu não tivesse colocado esse geom.point, não ia aparecer nada aqui. Ia aparecer em branco. Ou seja, eu gerei uma camada do tipo point. Se eu quisesse modificar essa camada, eu colocaria coisas aqui dentro, tá? Ia modificando, né? Ia colocando funções aqui dentro do que faz. Então, tá vendo? Isso, o AS é para você fazer um mapeamento estético, tá? Ele é utilizado para mapear os dados com a propriedade estética. Então, você pode fazer vários tipos de coisas dentro do AS. Então, no AS aqui, eu só coloquei que o x era x e o y era y, né? Então, você, ó, o AS, o x e y vai ser a posição dos eixos, né? Então, quando cruza x com y, tem uma bolinha. A cor é a cor da linha, pontos ou bordas que você colocar. Se você não colocar nada, vai aparecer preto, como apareceu aqui. O fio é a cor do preenchimento da bolinha. O size é o tamanho dos pontos. O shape é o formato dos pontos, que pode ser aquele mesmo formato que a gente usa lá, tá? Aqueles de 1 a 25, tá? O linear type é o tipo de linha e o alpha é a transparência. Então, se você ver aqui, ó, é um mapa que tem os dados, então você coloca data, dados. Você coloca o AS, ó, o X é o display, o Y é o HWY. Isso aqui foi pego do banco de dados que já existe no R, daquele banco de dados de motores que a gente já trabalhou. Color, ele utilizou, e quando a gente utiliza esse class, é para você fazer classes, tá vendo? Então ele vai fazer aqui, ó, ele fez de acordo com as classes, ele queria que fizesse a cor de acordo com a classe do carro, tá vendo? Compacto, midsize, minivan, picape, subcompact, SUV, tá vendo? Então você consegue fazer a partir disso, tá? Você gera o seu gráfico, tá? Aqui, ó, e é separado, tá? Pelo tipo de cilindrada, tá vendo? Então as bolinhas foram separados o tamanho pela cilindrada, aqui a classe, e eu decidi que eu queria pontos, então por isso foi feito em ponto. Valores comuns da estéticas, tá? Color e fio, eles podem ser definidos de dois jeitos. Você pode dar o nome da cor ou você pode escrever o código. Tanto faz, tá? Então, tá vendo? A color aqui utilizou class porque eu queria gerar vários tipos de cores diferentes para várias. E aí ele faz aleatório. O line type, tá? Você pode fazer o tipo de linha que você quer. Se vai ser branca, se vai ser sólida, se vai ser um dash, dot dash, long dash, to dash. Então você pode ver que aqui, ó, tá vendo? O line type, tá? Você usou, eu escrevi aqui, ó, dashed. Lembrando que tudo que é escrito no R tem que ficar entre aspas, né? Então tá aqui, ó, essa linha pontilhada. Lineage e Lineageoy. Aí você pode usar Lineage, Round, Butt, Square, Lineageoy, como vai ser juntado, Round, Meter, Level. Esses parâmetros são mais gráficos com linhas e colunas. Você pode utilizar o tamanho, tá? O size vai definir o valor numérico, que é uma variável que a gente utiliza bastante para aumentar ou diminuir o tamanho. O shape, ele pode ser de 0 a 25, de acordo com o que a gente já viu naquela tabela lá pro plot, tá? Então você tá vendo que aqui, ó, eu fiz MPE, AS display, só que o shape aqui, ó, como teria várias, quando você escreve tipo assim, ó, shape eu quero que faça por class, aí ele vai fazer aleatório do jeito que ele acha que tem que ser. Tá? Mas senão você pode especificar para cada um como você quer que seja. Tá? Então, quando você associar a uma variável uma estética, você sempre tem que utilizar o AES, tá vendo? Ó? Então, o AES, X, Y e o shape, como ele tem que ser. O geom point é para aparecer aqui os pontos. Tá?
Quando você quiser um valor fixo, tá? Aí você usa fora do AES. Então aqui você tem o padrão normal. E aqui você não vai, tá vendo? Ó, quando você quer que faça um padrão estético para todo mundo, tu usa dentro do AES, tá vendo? Color Class. Então você fez aqui. Aqui você queria que todo mundo fosse azul. Então você não vai usar aqui, você vai usar no Geometry Point, tá? E aí você vai definir que todos os pontos são azuis. Aqui a gente tem vários tipos de geometry, tá? Por isso estou colocando esse asterisco. E a gente vai ver aqui alguns deles, tá? Então a gente tem né, eles vão representar como os gráficos são vistos aí visualmente. Então cada geometry vai criar um tipo de gráfico diferente, né, uma marca visual, ponto, linha, área, etc. E cada geometry vai representar uma camada no gráfico, tá? Essas funções geometries aqui, eu vou fazer um novo vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui já está com uns 25 minutos, né? Dessas funções primeiras básicas no R, ok?